Você está passando por adversidades e tribulações nesse momento? Está cansado de tanto sofrimento e parece que as coisas, ao invés de melhorar, só pioram? Em razão disso, está com dúvidas em relação à misericórdia de Deus? Calma, saiba que tudo isso tem um propósito. Fique comigo até o final desse vídeo, que você saberá que Deus não está dormindo. Ele está de olho em você, a todo tempo. Olá, sou Adriano Sandei e esse é o primeiro vídeo do canal Deus Não Dorme. E hoje vamos falar sobre o livro A Arte de Superar Problemas, por Charles Stanley. Nesse resumo, vou tentar lhe mostrar quais são as razões que Deus usa a adversidade em nossas vidas e também como reagir a elas. Vou falar sobre duas maneiras apenas onde Deus usa a adversidade em nossas vidas, para que esse vídeo não fique muito grande. Mas se você quiser saber mais, adquira o livro pelo link que está na descrição do vídeo. A primeira delas é: Deus usa a adversidade como fonte de disciplina. Em Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Produz frutos de justiça e de paz para aqueles que por elas forem exercitados. Quando eu era criança, meu pai sempre me disciplinava de forma com que eu entendesse o motivo. Sempre explicava o porquê não deveria fazer tal coisa e também o porquê estava me dando um castigo. A disciplina de Deus não é sempre tão visível quanto a disciplina dos nossos pais. O Senhor não aparece durante a noite para nos contar como seremos disciplinados. Na verdade, algumas vezes até parece que o nosso pecado passou despercebido. Mas Deus quer sim que saibamos quando estamos sendo disciplinados, pois não vai nos fazer bem sermos disciplinados sem saber o motivo, não é mesmo? A disciplina a qual estamos passando está de alguma forma vinculada ao pecado que cometemos. Já ouviu aquela frase que colhemos o que plantamos? Pois então, o apóstolo Paulo disse: pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Muitas mulheres não podem ter filhos porque, quando jovens, abusaram de seus corpos com uso de drogas ou álcool, ou por um estilo imoral de vida que envolve diversos parceiros sexuais. Homens e mulheres perderam suas famílias por praticarem adultérios. Executivos que furtaram suas empresas perderam seus empregos e suas reputações. Todos esses casos mostram a disciplina de Deus na vida dessas pessoas. A falta de sensibilidade espiritual pode obstruir a habilidade de um cristão em perceber que Deus está exercendo disciplina. Não é difícil de encontrar pessoas reclamando de Deus pelas adversidades que estão passando. Elas não conseguem fazer a ligação de seus sofrimentos com seus pecados. Mas saiba que Deus está disposto a ir bem longe para realizar os seus propósitos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versículo 10. E a segunda maneira em que Deus usa a adversidade em nossas vidas é para vencermos o nosso orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Sheila é uma mulher talentosa da igreja, particularmente muito boa para lidar com jovens. Ela sempre teve uma personalidade agradável e uma habilidade de se comunicar, sendo assim, uma excelente professora e um exemplo a ser seguido. No entanto, como acontece com frequência com pessoas talentosas, confiava muito nos elogios exagerados das pessoas. Com o passar do tempo, a aprovação dos outros se tornou mais importante do que a aprovação silenciosa de Deus, e o orgulho foi assumindo o controle. Então Deus tentou por 2 vezes fazer com que Sheila se humilhasse. Sua primeira tentativa foi através da sua filha. Ela nasceu com uma deficiência física, que deixava Sheila em condições embaraçosas em muitas situações. Ao invés de assumir o compromisso de amá-la sob qualquer circunstância, Sheila rejeitava e ainda criticava sua filha em público. No fim das contas, Sheila provocou uma situação para que outras pessoas passassem a tomar conta da sua filha até que ela adquirisse mais independência. Ela sempre justificava seu comportamento
pela alta importância do seu ministério. Pouco tempo depois, o marido de Sheila perdeu o emprego e, em decorrência disso, perdeu também a autoconfiança. Depois de um bom tempo sem trabalho, ele conseguiu um emprego na prefeitura, mas ganhava pouco e não era o tipo de trabalho que Sheila gostaria que ele fizesse. E ao invés de apoiar seu marido quando ele realmente precisava, ela o deixou. Portanto, mais uma vez, ela deu um jeito de escapar de mais uma tentativa de Deus para que voltasse a ser humilde. Depois que deixou seu marido, começou um negócio próprio e, com o passar do tempo, deixou todas as responsabilidades com o ministério da igreja. Estava indo bem com os negócios, mas estava completamente longe do Senhor. Um sucesso aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. O caso de Sheila é real e foi tirado do livro. E como ela, você também pode resistir, mas saiba, só irá ferir a si mesmo. Por mais dolorosa que seja a adversidade, é uma demonstração de amor de Deus. Ele age de maneira para preservar o seu potencial de vida. E aqui vai um recado importante, anote aí. O orgulho é sempre seguido por algum tipo de destruição. Pode ser a destruição da família, da carreira ou até da própria vida. E você? Está enfrentando algum tipo de adversidade? Talvez Deus tenha permitido uma situação difícil em sua vida a fim de vencer o seu orgulho. Se for esse o caso, você estaria disposto a agradecer? Não pela adversidade em si, mas por seu grande amor e cuidado por você e por sua família. Como reagir a adversidades? Deus está interessado em como reagimos à adversidade. Logo, a nossa reação vai determinar os resultados que Deus almeja ou não. Existem duas formas comuns que as pessoas lidam com as adversidades: pela culpa e pela autopiedade. Na autopiedade, por exemplo, não é difícil de encontrar pessoas dizendo: "Oh meu Deus, o que vou fazer? Ninguém se importa comigo. Olha só a minha situação. Eu não tenho mais nenhuma esperança. Logo eu não terei mais nenhum amigo." A autopiedade é o resultado de se concentrar em si mesmo e não em Deus. As únicas pessoas que permitem entrar na autopiedade são aquelas que desejam se unir a uma situação miserável e acabam muitas vezes ficando sozinhas. É muito comum que essas pessoas se tornem depressivas, acabam ficando sem esperanças na vida e não conseguem mais ver sentido nenhum em continuar vivendo. E a reação incorreta à adversidade somente prolonga a agonia, pois Deus tem algo específico para nos ensinar, e Ele não irá desistir até que tenha cumprido a sua vontade. Mas então, como realmente agir diante da adversidade? Assuma a responsabilidade. Não procure outro culpado. Não fique pensando o que teria acontecido se alguém tivesse feito algo de forma diferente. Admita para si mesmo que está enfrentando adversidade devido a algo que você mesmo fez ou deixou de fazer. Confesse e arrependa-se de seu pecado. Confessar é concordar com Deus, dizer a Deus que pecou, não que cometeu um erro, não que sofreu um acidente, apenas concordar com Ele que é pecado. A seguir, arrependa-se do seu pecado e tome a decisão de não voltar a ele. Arrepender-se é fazer todos os acertos necessários para não voltar mais àquele mesmo pecado. Deste modo, Deus saberá que você está levando ele a sério. Não reclame. Se você está sofrendo por alguma coisa que você mesmo fez, não tem direito de reclamar. Não perca tempo tentando obter simpatia das pessoas. Utilize sua energia para acertar as contas com Deus. Agradeça a Deus por não ter permitido que você prosseguisse com seu pecado. Quando você vê o seu pecado pelo que de fato ele é, e crê que Deus disciplina a quem Ele ama, então faz sentido você agradecer a Deus por enviar diversidade em sua vida, se isso for necessário para evitar que você continuasse se ferindo mais ainda. Ninguém gosta de adversidades, mas você pode e deve ficar grato por aquilo que a adversidade realiza. Por fim, leia as escrituras que descrevem as adversidades dos servos de Deus. Leia a história de José. Coloque-se no lugar de Moisés quando lhe for dito que não poderia entrar na terra prometida. Imagine como Noé se sentiu tolo construindo a arca.
A Bíblia contém muitos exemplos que mostram a fidelidade de Deus em circunstâncias adversas. Preencha sua mente com essas verdades. Peça a Deus que abra os seus olhos para enxergar o lado humano desses personagens, para que você seja capaz de se identificar com suas dores e angústias. Haverá aqueles momentos iniciais de choque e de confusão, mas aquele que possui a perspectiva de Deus nessa vida e na vida por vir, sempre se sairá vitorioso.